Olá, gente, boa tarde. Então, já tem um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo, né? Mas eu tô aqui com uma amiga, né? A Marisângela. E a Marisângela é uma amiga de muitos anos, né? E a gente já passou muita coisa junta, né, Marisângela? Na obra de Deus. Né? E eu tava chorando aqui, tá? Que a gente tava conversando. E a gente tava falando sobre um assunto muito sério, né? E eu tava falando sobre a volta de Cristo, a volta de Jesus. E ele um dia veio sim, né? Tava todo mundo comemorando o Natal agora há pouco tempo, né? E eu sempre digo que o Natal, na verdade, é uma data falsa, foi criada, na verdade, se você for pesquisar, você vai ver que por trás do Natal tem coisa muito, muito mais séria, muito mentirosa, na verdade, acontecendo. É uma coisa que não é verdadeira, é uma coisa, se você pesquisar, você vai ver até que é uma coisa diabólica. Mas, como eu estava conversando aqui com a Marisângela, e ela estava dizendo que o importante é que nós comemoramos realmente o nascimento de Jesus e Deus sabe disso. Eu até concordo, né? Mas fato é, né, Marisângela, que a gente não estava falando. A coisa mais importante não é estar falando sobre o Natal. Que Jesus não mandou que comemorasse o aniversário dele. Ele quando teve a Santa Ceia, a Páscoa, né, que ele sempre organizava com os seus discípulos, ele repartindo o pão disse: fazer isso em memória de mim. Ele pediu para que nós comemorássemos junto a Páscoa e em memória dele lembrássemos sobre a ressurreição dele. O nascimento de Jesus aconteceu. Jesus nasceu, sim, Jesus nasceu. Jesus nasceu, foi o Natal, essa data que eles intitulam como Natal, mas Jesus não mandou comemorar nada disso, mas a gente comemora assim. O povo até fala, a idolatria, no meu ponto de vista. A gente está com o coração ligado ao Senhor. A gente faz para o Senhor. Mas Jesus mandou que comemorasse em memória dele a volta dele, a ressurreição. E depois da ressurreição, o que ele faria? Que ele ascendeu ao céu. Depois que ele ascendeu, que ele falou que voltaria. Isso, que o nascimento foi falado no passado, que Jesus voltaria. Lá no livro de Mas Isaías. hoje, o mais importante, Jesus, meu povo, já está às portas. Eu tô gravando esse vídeo com a Marisângela. Na verdade, a gente estava aqui conversando, né, Marisângela, sobre coisas que nós já vivemos juntas. Já vivemos muita coisa, né? E eu creio até que Deus, assim, ele tem um chamado especial, tanto na minha vida quanto na Marisângela, porque ele fez a gente viver coisas que muita gente não viveu, não teve a experiência espiritual que nós tivemos. Nós convivemos alguns anos atrás com uma pessoa, né? Nós trabalhávamos, tínhamos na verdade uma sociedade numa casa de eventos, né? Então nós saímos daqui da nossa casa, que nós moramos em Campo Grande, fomos morar lá em Niterói. E nessa época nós convivemos com muitas pessoas, e uma dessas pessoas era uma pessoa que se dizia um homem de Deus, na verdade é uma artista plástica, que se dizia um homem de Deus, muito talentoso, inteligente, porém era uma pessoa que tinha, a gente percebia que ele tinha caixa de demônios, né? E ele falou uma coisa pra gente, aliás, ele falou algumas coisas pra gente. Impressionantes, que na época, coisa de 22 anos, 23, não tinha internet. Não tinha internet, ninguém tinha esse acesso, e ele falou sobre uma coisa incrível. Ele falou sobre pele sintética. E hoje a gente vê tudo que ele falou. Pele sintética, sendo criada até em laboratório para transplante, e tudo que ele falou é coisas que estão se cumprindo hoje. Eu creio assim, quando ele falou para nós, o rosto desse homem se transformou, a orelha foi para frente, o nariz ficou diferente, a boca, as feições faciais dele mudou. E ele começou a falar coisas que no futuro iam ser assim, acontecendo, que nós estamos vendo hoje, até sobre o anticristo que viria. Ele falou muita coisa sobre pele sintética, bonecos que falavam, os robôs que estavam sendo criados. Coisa que hoje em dia que a gente está vendo. A alma, e aquilo ia ter um espírito naquilo ali. Foi coisa assim que... Detalhe, gente, deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa, Marisângela. Você vai pensar assim, a pessoa tinha acesso a essas coisas. Não tinha. Na época ninguém tinha acesso a nada. Nós não tínhamos, né? E principalmente ele tinha menos ainda, é uma pessoa muito pobre, entendeu? A gente via que ele falava coisas assim que a gente ficava de orelha em pé. E essa mesma a feição dele mudava. E essa mesma pessoa depois ela tentou, ela pensou, ela planejou
nos matar. Matava na E nos jogar, dentro de um poço. Falou que ali ele ia transformar num poço de sangue. Nós começamos a entrar. E nós fizemos uma campanha com o Salmo 91, você lembra? Ele caluniou muita gente ali. Aí e nós a passamos gente, uma prova muito grande. Ele não conseguiu fazer nada contra a gente, mas foi uma coisa muito espiritual que a gente viveu. Na época nós fazíamos cursos sobre batalha espiritual, líamos livro da Rebeca. Ai, desculpa, a gente caiu aqui o telefone. Líamos livro da Rebeca Brown, né, Marisângela? Isso. Então a gente tinha acesso a esse tipo de material e a gente passou por tudo isso, entendeu? E muita coisa mesmo. Eu creio que tudo Deus tem um propósito, né? E hoje a gente está conversando sobre isso. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Eu queria falar sobre isso, né? Sobre que isso foi uma coisa real que aconteceu comigo, e a Marisângela estava junto, certas coisas aconteceu com ela, então nós somos testemunhas uma da outra aqui pelo que aconteceu, né? Então, gente, o alerta se você não anda com Jesus, comece a andar com Jesus. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, faça isso, porque aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele confessará diante do Pai que está no céu. E se você tem uma vida meio torta, né? Às vezes está lá na igreja, já fez tudo isso, confessou Jesus, mas está com a vida torta, se conserta, é época de conserto, é época de mudança, não dá mais tempo da gente ficar brincando, né? Às vezes a gente tem que abdicar de coisas que a gente gostaria de fazer, né? Eu mesmo no momento estou abdicando de coisas que eu gostaria de fazer, mas que eu sei que não vai agradar a Deus, então eu tenho que fazer as coisas da melhor forma possível, porque eu pretendo morar no céu, porque eu sou princesa do reino eterno. E você também, né, Marisângela? E Jesus virá no piscar de olhos, lá já não dá mais tempo de mais nada. Deus nos mostrava muita coisa naquela época. Muita coisa. É que vai ficar muito grande, né, Marisângela? Vai ficar muito grande o vídeo, mas eu vou chamar a Marisângela e a gente vai falar mais sobre esse assunto. Só dá tempo de uma coisa, de eu falar isso e anunciar. Não anunciamos mais nascimento de Jesus, nada, só o recado final. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Só dá tempo de falar isso, pregar que Jesus está voltando. Façamos como aqueles pastores, quando Jesus nasceu, estavam alerta. Naquela época, os homens da lei, os sacerdotes, ninguém estava ligado que Jesus viria, não. Jesus foi pego de surpresa, mas um povo humilde estava vigilante, esperando Jesus que fosse pastores. Isso já passou. Agora nós temos que anunciar que Jesus breve vem e não vai dar mais tempo. Talvez você esteja na tua casa, dobra o teu joelho, porque talvez não tenha mais tempo para nada. Não se preocupe com nada, porque Deus Jesus, o resto Deus fará. E eu gostaria de fazer uma coisa nessa tarde, né, que é uma coisa que há muitos anos Deus me deu uma ordem em sonhos. E às vezes as pessoas não entendem, mas todas as pessoas que passam, eu abençoo a pessoa. Eu digo, Deus te abençoe, porque isso foi uma coisa que Deus me falou em sonho. Para todas as pessoas eu abençoar, porque aquele que eu abençoasse seria abençoado, e aquele que eu amaldiçoasse seria amaldiçoado, mas jamais eu vou